Com a introdução das competições de contato total no Taekwondo, alguma forma de proteção passou a ser necessária devido ao alto risco de possíveis ferimentos nos atletas, e todas as artes marciais de contato que aderiram à parte esportiva passaram a usar algum tipo de proteção corporal. Seja bem-vindo ao quarto vídeo da série Taekwondo Esportivo. Nesta série apresento as raízes e as causas das direções evolutivas da modalidade como esporte nos últimos 60 anos. E todos os vídeos sobre o tema podem ser encontrados na playlist aqui do canal titulada Taekwondo Esporte, do princípio até os Jogos Olímpicos, que deixarei o link aqui no card e também ao final deste vídeo. Gostaria de fazer um agradecimento especial à mestre Sandra Soares da Silva, de Rondônia, e ao professor e atleta Pedro Maiorano Coloca, da equipe de Taekwondo da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, pelo apoio ao canal e ao meu trabalho no Apoia-se. Aproveito também para informar que, nesta semana, o canal passou a ter a opção Seja Membro, onde são oferecidos benefícios especiais aos assinantes, como descontos em produtos, vídeos exclusivos com aulas, possíveis esclarecimentos de dúvidas e etc. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje veremos a origem e a evolução dos equipamentos de proteções do Taekwondo, em específico o protetor de tórax. Vamos lá? Não saia daí! Durante a década de 1930, alguns estudantes de karatê no Japão experimentaram os combates de contato utilizando luvas de boxe e equipamentos de beisebol como protetores, mas acabaram desistindo da ideia pois esses equipamentos eram muito pesados. Posteriormente, em outros estilos, principalmente membros do karatê shurite, utilizaram as proteções do kendo, chamado de bogu. O termo japonês bogu se refere ao equipamento completo utilizado no kendo. Em coreano, o termo utilizado é hogu e algumas vezes a palavra pode ser encontrada com a romanização escrita hogul. Porém, ambas referem-se apenas ao protetor de tórax. Yoonge Byung, um coreano que estudava karatê shurite sob as orientações de Toyama Kangen na escola Shudokan, no Japão, estabeleceu uma escola irmã em Tóquio em 1940, que ele a chamou de Kanbukan. E nesta escola houve o uso extensivo do bogu nos combates com contato. Após o retorno de Ige Byung à Coreia, a escola foi renomeada em 1950 para Hanbukan e em 54 eles introduziram um torneio anual de contato, usando o bogu como protetor. Evento este em que participavam principalmente os japoneses e coreanos, e também alguns militares americanos. O nome Kanbukan foi mais tarde, em 1956, reutilizado na Coreia. Lee Kyo-yoon, membro da escola Jido-kwan, por motivos de discordâncias com Lee Jong-woo, acabou se separando da escola, vindo a abrir a sua própria kwan, chamada de Hanmu-kwan, que é a transliteração coreana da palavra Kanbukan. Os combates nos treinamentos apresentavam um papel claramente secundário na maioria das escolas e estilos de karatê no Japão, até a década de 50. Como resultado, quando o karatê foi introduzido na Coreia, a ênfase dos primeiros instrutores coreanos também se deu no treinamento físico e em outros exercícios tradicionais, já que a maioria deles havia aprendido karatê Shotokan convencional. As lutas ou combates raramente eram realizados durante a década de 40, das 5 kwans existentes na época. Contudo, este cenário foi mudando gradualmente com a proliferação das artes marciais durante a década de 1950. Em 1957, a Associação Japonesa de Karatê, a JKA, que era composta pela maioria dos estudantes sêniores do Shotokan, organizou pela primeira vez o All Japan Championship em todo o país, o que apresentou o início do karatê esportivo moderno. Este evento foi dividido nas categorias de kata, formas e kumite, combates. As regras adotadas pela organização dos combates administraram as lutas sem contato e também sem a utilização de protetores. Naquela época,
o karatê japonês já estava quase totalmente desenvolvido para a sua forma atual. Em contraste, o karatê coreano, que mudou o nome oficialmente para Taekwondo em 1965, estava apenas na sua infância. A introdução real de competições esportivas de grande escala e contato total, usando protetores corporais, foi, na verdade, uma contribuição coreana. Embora na época já existisse no karatê japonês a utilização de proteções, porém em um nível experimental nos torneios anuais. Além disso, os coreanos concentravam-se apenas em competições de lutas, excluindo a parte de formas. Já no karatê, a competição de formas era um elemento essencial nos torneios da Associação Japonesa de Karatê, e os japoneses consideravam esta parte fundamental para a sua filosofia. O único esporte de contato completo reconhecido globalmente no momento da introdução das competições de Taekwondo era o boxe ocidental, que utilizava luvas. E isso inspirou Jong-hee, o primeiro instrutor coreano a se estabelecer nos Estados Unidos e desenvolver equipamentos de proteções para as mãos e os pés, no seu estilo de Taekwondo em 1969. Neste contexto, surge a questão de por que os mestres na Coreia também não optaram por algum tipo de protetor de mãos e pés, que teria sido a escolha óbvia. Porém, em vez disso, os primeiros líderes do Taekwondo decidiram introduzir inicialmente apenas o protetor de tórax. O motivo dessa seleção foi que muitos deles, independente das inclinações tradicionalistas ou modernistas, acreditavam que usando algum tipo de luva de boxe, os combates perderiam o seu realismo. Uma crença semelhante à de Masutatsu Oyama em relação ao Karate Kyokushin. Por sua vez, Cho Eun-hee tinha algumas ressalvas sobre o uso de luvas e declarou em seu livro, abre aspas, pontos de ataque são restritos. Por exemplo, se uma luva é utilizada, a parte externa da mão, a ponta dos dedos e as demais partes do punho não poderão ser utilizados, uma vez que apenas um golpe poderia terminar o confronto. Seria quase impossível apreciar todo o poder e a habilidade do Taekwondo através de golpes reais, como acontece em outros esportes, como o boxe e a luta livre. Fecha aspas. Choi também tinha preocupações semelhantes sobre o uso de um protetor corporal. Ele concluía que, devido ao seu peso, os combatentes não seriam mais capazes de se mover livremente e, portanto, também o rejeitou. Resumidamente, Cho Eun-hee rejeitou todos os equipamentos de proteção em competições de contato, porque não seria mais um teste adequado de habilidade e poder. Choi manteve o discurso de que o Taekwondo é uma forma letal de autodefesa e afirmou que um golpe poderia causar a morte instantânea de uma pessoa. Como seus predecessores japoneses, os primeiros coreanos que praticavam combates de contato simplesmente utilizavam equipamentos disponíveis na época, que consistia nos protetores convencionais do Kendo. Os samurais japoneses usaram protetores corporais recheados com varas de bambu a partir do século XVIII para combates com armas simuladas, e isso foi introduzido na Coreia durante o domínio colonial japonês, como parte de currículo geral das escolas em 1914. Além disso, o beisebol, que começou a ser popular no final do século XIX no Japão e que foi introduzido na Coreia pela YMCA no início do século XX, também utilizavam equipamentos similares. Depois que Yoon Ge-byung retornou do Japão para a Coreia em 1948, ele foi contratado mais tarde na Chosun Yeonmugan como instrutor-chefe. No entanto, durante a confusão na Guerra da Coreia, Chon Sang-sop, o fundador da Chosun Yeonmugan, desapareceu e a escola foi fechada. Posteriormente, em 1951, Yoon se tornou o líder da escola e, junto com Lee Jong-woo, a reabriu e a renomeou para Ji-do-kwan. É evidente que Yoon, ao se tornar responsável pela escola de Do-kwan, introduziu suas experiências em combates com a utilização do Bogu japonês nas atividades gerais de treinamentos na escola.
que inclusive ele havia ensinado anteriormente na Kanbukan, em Tóquio. Lee Jong-woo, que se tornou o sucessivo líder da Jidokwon em 1967, lembra que, em princípio, protetores e capacetes convencionais do Kendo eram usados em combates, mas perfurar o capacete sólido com a articulação das mãos ou técnicas utilizando pontas dos dedos resultou em muitos ferimentos nos punhos e também traumatismos cranianos nos atletas. Então, começaram a construir alguma proteção feita de materiais mais macios. Contudo, os problemas de lesões graves nos atletas não foram resolvidos. Consequentemente, socos na cabeça do oponente precisavam ser excluídos dos combates em algum momento. Enquanto muitas escolas mantiveram o foco durante o treinamento na prática de formas, os pioneiros da Jidokwon mudaram o estilo de combate de sem contato para combates com contato durante a segunda metade da década de 1950. E os adeptos da escola Jidokwon acabaram sendo os principais atletas em competições no início dos anos 60. Além disso, haviam intercâmbios frequentes entre as escolas de karatê coreano e karatê japonês até o início dos anos de 1970. A maioria dos atletas da Jidokwon viajavam várias vezes ao Japão para participar de torneios e também do Campeonato Mundial de Karatê, segundo Ko Wee-min, em uma entrevista no dia 13 de janeiro de 2010 realizada em Munique. Ko foi técnico da seleção coreana nos campeonatos mundiais de 75 e 77. Foi também presidente do Comitê Técnico da WTF até o ano de 2008 e delegado técnico nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Durante este período, Chong Il-sok, outro membro da Jidokwon, projetou um protetor corporal diferente, chamado de Hogu em coreano, usando o protetor corporal do Kendo japonês como modelo. Quando o Festival Nacional de Esportes de 1963 foi realizado em Cheongju, província de Cheongbuk, que era um reduto da escola de Jidokwon, seus líderes puderam fazer lobby para a elevação do evento de combate para um esporte oficial. Lee Jong-woo promoveu fortemente o uso do Hogu pela primeira vez neste evento e também foi o responsável pela organização da competição. No entanto, usar o Hogu durante os torneios não se tornou obrigatório até o ano de 1968. Lee Jong-woo talvez tivesse mais do que a segurança dos atletas em mente quando incentivou o uso da proteção nas competições. Evidências informais sugerem que Lee desejava ajudar um amigo que era dono de uma fábrica de roupas, contratando-o para produzir os protetores. Essas informações são de conversas do escritor Steven Kapner, que trabalhou por vários anos com Lee Jong-woo na WTF, na época localizada na sede do Kukiwon, durante o início dos anos 90, onde Lee contou a Kapner essa história. Independentemente das suas motivações, Lee Jong-woo reconheceu claramente o efeito do Hogu no Taekwondo após a sua introdução. Abre aspas. O uso das proteções corporais e outras inovações no sistema de competição no início dos anos 60 estimulou um processo de desenvolvimento técnico que resultou em muitas novas técnicas que não existiam antes no Taekwondo. Fecha aspas. Embora os primeiros torneios da modalidade se parecessem muito com as lutas de karatê, a partir de então, os atletas de Taekwondo passaram a usar mais socos e chutes na região frontal. Kim Se-hyuk também fez os mesmos comentários em uma entrevista realizada no dia 23 de março de 2010 em Suwon. Kim foi o treinador de maior sucesso do Taekwondo de todos os tempos. Treinou a equipe nacional coreana que participou dos Jogos Olímpicos de 88, 2004 e 2008. E nos campeonatos mundiais de 87, 89, 93 e 2011. Kim também foi diretor da equipe profissional da Samsung, equipe de maior sucesso no mundo até o ano de 2010. Atualmente, ele é treinador permanente da equipe nacional coreana e foi aluno de Ko Wee-min.
No próximo vídeo veremos quais eram as áreas e as técnicas permitidas nas competições de taekwondo. Será que estes aspectos, ao longo do tempo, influenciaram na evolução técnica da modalidade? Se ainda não és inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderes os próximos conteúdos. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu like ou dislike. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.